Olá, alunos do terceiro ano da Escola Estadual Virgília. Como estão vocês? Tudo bem? Aqui é o professor Will, uma videoaula para vocês. Hoje eu vou abordar o tema aí, as vanguardas europeias, que é o tema aí que eu pedi para vocês fazerem a atividade da semana, certo? Então vou lançar esse trabalho aqui, vou lançar esse vídeo aqui para vocês, para ajudar aí vocês a fazerem os trabalhos. Muita gente já me mandou, então esses já mandaram, tá tudo ok, né? Mas espero que aproveitem o vídeo. Essa aula eu já dei para vocês, já lá na sala de aula, mas agora eu vou retomar para depois dar continuidade, tá bom? Então vamos ver sobre as vanguardas europeias primeiro. E antes de mostrar o PowerPoint para vocês, eu vou passar aqui um vídeo que é sobre as vanguardas. E aí depois eu venho para passar o PowerPoint explicando detalhadamente sobre cada uma dessas vanguardas, tá bom? São 5 vanguardas que a gente estuda. São chamadas vanguardas europeias porque elas acontecem na Europa, né? E aqui no Brasil nós vamos ver o modernismo numa próxima aula, tá bom? Por enquanto, vamos então ver sobre o que são as vanguardas europeias. Olá pessoal, Amara Moira falando, professora de literatura. Bem-vindos ao Quer Que Desenhe, o programa que simplifica as matérias mais cabeludas com um mapa mental incrível para você guardar os conceitos-chave e arrasar no vestibular. O assunto de hoje é movimentos de vanguarda, super recorrente na prova de linguagens do Enem. Então fica ligado, porque se essa questão aparecer na prova, você leva. O mapa mental que está sendo desenhado ao longo do vídeo pode ser baixado a qualquer momento. Antes de saber quais foram os movimentos de vanguarda e entender suas correntes, é bom contextualizar o momento em que surgiram e saber das suas características gerais. As vanguardas europeias foram movimentações artísticas que ocorreram por toda a Europa no início do século XX. O termo vanguarda significa estar à frente, na linha de frente do combate, um termo de origem militar. Esses movimentos foram justamente isso, um grande momento de inovações tanto nas artes plásticas quanto na literatura, na música e no teatro. Os vanguardistas romperam bruscamente com o jeito de se fazer arte na Europa. Os artistas lutavam por liberdade de expressão e fizeram isso por meio da transformação da forma como a arte pode ser feita e entendida em suas obras. Apesar do movimento ser europeu, ele teve influência por todo o mundo. Durante séculos, reinou um padrão estético chamado de mimesis, que significa a cópia exata do real. O artista pensando a representação artística em termos de reprodução do real, daquilo que se vê, essa sendo a chave de leitura dessas obras. Valorizava-se a ordem, a harmonia, o equilíbrio e a sobriedade das formas. Os movimentos de vanguarda chegaram para bater de frente com isso tudo. E por trazerem novas formas de se expressar, os vanguardistas não foram bem compreendidos pelo público, por outros artistas e principalmente pela crítica. O contexto histórico era um mundo que havia passado por transformações intensas no âmbito social, econômico e político, principalmente por conta da Revolução Industrial de 1840, que trouxe diversas inovações tecnológicas. Além disso, algumas correntes nasceram no meio da Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914, tendo o conflito como principal forma de contextualização das obras. E mais, a ideologia nacionalista dos movimentos fascista e nazista começava a ganhar espaço. Olhar para a arte é sempre um bom meio de entender sobre determinada sociedade, e é bem isso que acontece quando observamos as correntes vanguardistas. O mundo passava por mudanças e os artistas refletiam isso em suas obras, ora corroborando, ora contestando. No entanto, de alguma forma, todas as vanguardas negavam a razão, a lógica estabelecida e beiravam o absurdo. Os movimentos de vanguarda mais importantes são o futurismo, o cubismo, o expressionismo, o dadaísmo e o surrealismo. E desses, o Enem ama o cubismo e o surrealismo, mas fica tranquilo que nós vamos explicar cada um deles. O futurismo tem origem italiana no ano de 1909. É a primeira corrente vanguardista. Esse movimento enaltecia as inovações tecnológicas da época em detrimento das coisas mais antigas e tradicionais, chegando a pregar inclusive a destruição dos museus e bibliotecas. As obras, tanto plásticas quanto literárias, valorizavam a guerra, as máquinas e a velocidade. O principal representante dessa corrente é Filippo Tommaso Marinetti, que era da Itália e foi autor do Manifesto Futurista. Álvaro de Campos, heterônimo de Fernando Pessoa, foi um dos grandes nomes
nomes da poesia futurista. No Brasil, Oswald de Andrade colaborou com essa corrente. O futurismo dele, no entanto, já era bem diferente do de Marinetti, diferenças que abordaremos ao tratar das vanguardas no Brasil. Já o cubismo, como o próprio nome propõe, explorava as figuras geométricas. Essa corrente teve início entre os anos 1908 e 1910. As obras promoviam a fragmentação e decomposição das figuras estáticas, e dessa forma permitia a visualização simultaneamente de diversas perspectivas da mesma imagem. Na literatura, essa fragmentação também era reproduzida por meio da disposição das palavras com a intenção de formar imagens. O movimento cubista teve fim em 1914 e os principais representantes são Pablo Picasso, Juan Gris e Georges Braque. O expressionismo surgiu em 1912 na Alemanha e valorizava a subjetividade, batendo de frente com o impressionismo, corrente em voga na segunda metade do século XIX. A corrente de vanguarda empreendia então a deformação intencional da realidade, a caricatura, uma estética do feio como forma de retratar o mundo por um prisma muito pessoal, enfatizando o desespero, a angústia, a solidão, todos os estados de espírito característicos daquela época. O período em que o expressionismo nasceu era o da crise que antecedia a Primeira Guerra Mundial, e por isso trouxe visões divergentes sobre estética. A obra mais conhecida do expressionismo, no entanto, é uma obra pré-expressionista, O Grito, 1893, do pintor norueguês Edvard Munch. A próxima corrente surge no meio da Primeira Guerra, o movimento dadaísta, no ano de 1916. O intuito aqui era chocar a população burguesa da época, com uma reflexão das consequências geradas pela guerra. O dadaísmo entoa a revolta, a agressividade, a indignação e a radicalização como resquícios da turbulência histórica. A guerra era uma luta pelo poder do capitalismo, e dessa forma a corrente literária trouxe artistas que não compactuavam com a ideologia capitalista burguesa. Na literatura, foi uma forma de ridicularizar o tradicionalismo imposto, abandonando qualquer vínculo com a lógica, com a razão, com o sentido. Poemas escritos com palavras aleatórias, assim como a transformação em arte de objetos produzidos pela indústria, um urinol e uma roda de bicicleta, por exemplo, são dois dos seus expedientes mais conhecidos. Os principais representantes do dadaísmo são Marcel Duchamp e Tristan Tzara, este último um dos fundadores do movimento. A última corrente vanguardista que vamos explicar é o surrealismo, que tem origem francesa e se iniciou em 1924, no período pós-Primeira Guerra. É, na verdade, um racha do movimento anterior, ambas as vertentes investindo no potencial irracional das artes, mas o dadaísmo opondo-se a qualquer possibilidade de fazer sentido, ao passo que o surrealismo queria trabalhar uma nova lógica, valorizando o inconsciente humano e o universo onírico. Essa palavra é importante, hein? Vira e mexe cai no Enem e significa o mundo dos sonhos e fantasias. O surrealismo dialogava bastante com a psicanálise freudiana, principalmente com as manifestações do subconsciente. A máxima liberdade e um cenário que beirava a loucura eram formas de expressão recorrentes. Por isso, é difícil estabelecer um significado imediato para essas obras. Essa escola teve bastante importância na literatura com o Manifesto Surrealista de André Breton, e seus principais representantes nas artes plásticas são os pintores Salvador Dalí e René Magritte. Mas a escola também impulsionou outros artistas mundialmente conhecidos, como a pintora mexicana Frida Kahlo. Essas são as 5 correntes dos movimentos de vanguarda que costumam cair no vestibular, e as duas mais reincidentes no Enem são o cubismo e o surrealismo. Mas também é importante saber o que rolava no Brasil nessa época. Bom, já estávamos no período conhecido como Primeira República. O movimento aqui buscou uma ruptura com a forte influência artística estrangeira, apropriando-se dessas vanguardas para criar uma identidade nacional dentro da arte. As manifestações vieram de uma forma mais engajada e como denúncia social, contrapondo-se radicalmente aos ideais da burguesia. Os nomes de destaque são Tarsila do Amaral e Anita Malfatti na pintura e Oswald de Andrade e Mário de Andrade na literatura. Aqui, as influências chegaram já na segunda década do século XX, mas só se consolidaram na Semana de Arte Moderna, também conhecida como Semana de 22, que aconteceu no centenário da independência do Brasil. Isso é tudo que você precisa saber sobre os movimentos de vanguarda. Esperamos ter te ajudado. Você pode baixar esse mapa lindão em alta definição no link que está aqui na descrição do vídeo. E também tem um link para você assinar o curso do Descomplica com Desconto. Gostou? Fica ligado que toda semana tem um Quer Que Desenhe novo, com assuntos-chave para você mandar bem no Enem. Até a próxima, pessoal. Amara Moira, beijos. Então, pessoal, esse aí é um vídeo, um slide, canal do YouTube, que tem diversos assuntos interessantes aí para você que está se preparando para o Enem vestibular, tá bom? Beleza? Gostaram do videozinho? Ele dá um resumo geral, né, sobre o que é.
Então agora eu vou detalhar no PowerPoint para vocês algumas coisas, mostrar algumas imagens também dessas vanguardas europeias, tá bom? Vamos lá então. Aqui então nós temos aí as vanguardas, né? A tela inicial. Então, entende-se como vanguarda o movimento que discute um conhecimento ideológico na arte. As vanguardas europeias anunciavam e deliberavam uma subversão radical da cultura e dos costumes sociais. Bom, no vídeo ele falou bastante sobre isso. E assim, sobre o que eles eram contra, né? Uma arte que começou a ser talhada aí no Renascimento, no século XV, com Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello, né? E os grandes artistas do Renascimento. Quando chega no século seguinte, é fundada as academias de artes, de belas artes. Começa em Paris, né, na França, e depois vai para o mundo inteiro. Essas academias elas acabam instituindo um modo de fazer arte, né, que é ligado a essa mimesis que ele fala lá no vídeo, que é a imitação da realidade. Então o que a gente vai ver é uma pintura, uma obra de arte que se parece com a realidade. No caso das vanguardas, eles vão romper com isso e vão privilegiar a imaginação, né, o delírio, a forma livre de expressão. A gente vai ver essas cinco movimentos, né, o futurismo, o expressionismo, o cubismo, o dadaísmo e o surrealismo, que já foi visto aí na tela, né? A palavra vanguarda deriva do francês avant-garde, que é um termo que é utilizado pelos militares. Avant-garde são os jovens que vão na frente da guerra, né? São os famosos bucha de canhão, né? E por isso que eles usaram, né, a arte à frente da sociedade, né, como um embate aí dos novos costumes, tá bom? Então vamos lá. O futurismo, a arte da destruição. O futurismo, então, ele começa aí por volta de 1909, né, com o Marinetti, que é a principal figura desse movimento, né? Ele começa na Itália, onde os artistas se identificam com o fascismo, que é um regime totalitário, né, ditatorial, e, e eles vão por esse caminho também. Muitos deles vão por esse caminho. Então, em 1912, eles publicam um manifesto, né, que é o Manifesto Futurista, foi escrito pelo Marinetti, né, e a partir desse manifesto, que é um documento escrito, publicado em jornal, que diz as regras, o que eles pretendem fazer com esse movimento. Aqui é o Marinetti, né, o principal articulador desse movimento italiano. E aqui um trecho, né, do manifesto publicado no jornal Le Figaro, que existe até hoje esse jornal, né? E daí o manifesto, né? Se você tiver curiosidade, vai lá na internet, pesquisa lá Manifesto Futurista para você dar uma olhadinha para ver como é que eles articulavam isso. Eu não vou ler aqui não, tá aí, dá para você ler um pouquinho também, tá bom? E aqui então já as propostas deles, né? O que eles valorizavam, né? Primeiro, ruptura com o passado, destruir o passado. Todo o que é Mona Lisa para ele não é nada, porque a Mona Lisa é um quadro do Leonardo da Vinci que representa principalmente essa arte, né? Que é padronizada aí, uma arte acadêmica, e eles não querem isso. Eles vão valorizar a velocidade, o progresso, a coragem, a audácia, a revolta, o soco, a bufetada, a guerra, única higiene do mundo. Pregava a demolição de bibliotecas, museu, além de combater o moralismo, o feminismo, por incrível que pareça, e toda a covardia oportunista e utilitária, né? Por que eles gostavam da guerra? Porque eles achavam que a guerra trazia muita evolução para o mundo, criação de novas máquinas, né? Eles adoravam as máquinas, porque no contexto aí da virada do século XIX para o século XX, nós temos a Revolução Industrial, né, que acontece no século XIX, e que traz as máquinas para o mundo. Então eles vão olhar para o futuro, imaginando que as máquinas vão dominar o mundo. Então eles vão ter muito essa questão das máquinas aí na sociedade, tá bom? Aqui a gente tem já um exemplo de uma escultura, né, futurista. Observa que é uma pessoa, mas aqui eles tentam retratar o movimento. Na verdade, eles não procuravam retratar a pessoa em si, mas o movimento, a ideia do movimento. Por que o movimento? É o que eu costumo dizer, a humanidade sai da velocidade da carroça, do cavalo, e vai para a velocidade do trem, do carro, do avião.
Então, o movimento passa a ser uma coisa muito interessante para essas pessoas que viviam ali no início do século XX, né? Aqui, mais uma obra futurista, né? Você vê que tem uma repetição de elementos, porque eles querem, numa imagem estática parada, demonstrar o movimento nela. Aqui uma outra, né? O dinamismo de um automóvel. Então, ele não representa o automóvel em si, ele representa o movimento que o automóvel provoca no espaço, né? Seria como vários momentos do automóvel se deslocando pelo espaço. Aqui uma outra vertente deles, que é a utilização da publicidade como meio de comunicação, né? Aqui é uma tipografia, que são os tipos, né? Antes, quando não tinha computador, para você imprimir alguma coisa, você tinha que usar esses tipos. E aqui ele faz, então, uma composição só com letras, números, né? Isso antes era impensável. Você tinha que retratar pessoas, objetos, paisagens, né? Letras, assim, como uma composição artística, era impensável, né? Aqui, novamente, um quadro futurista, né, retratando o Marinetti. Você vê aqui que ele parece usar um capacete, né? Isso aqui tem uma referência na Idade Média, porque eles ignoram o período do Renascimento, do século XV até início do século XX, e eles se voltam para a Idade Média. Na Idade Média, a gente vê o uso do elmo, né, do capacete, nos, nos soldados, nas pessoas que iam lá lutar contra os mouros, né, os cristãos, principalmente os cavaleiros medievais, famosos cavaleiros medievais, usavam armadura, né? Então aqui ele está fazendo uma referência a essa armadura medieval. Aqui a gente nota uma letra bem grande aqui, né, usando a grafia, né, a tipografia aqui. Aqui a gente vê construções, metais, né, lembra muito metal, coisa da indústria, né? O metal é um ferro, né? É um dos componentes aí que alavancou a Revolução Industrial. Bom, agora vamos para o expressionismo, a expressão da dor humana. O expressionismo foi uma corrente artística que pautou pela deformação ou exagero das figuras, né? O objetivo era expor a subjetividade do mundo interior do artista. Então, diferente do outro movimento que existiu no século XIX, que foi o expressionista, que procurava retratar a coisa como ela é, o artista representava a impressão que ele tinha dessa coisa, né? Principalmente levando em conta a luz do dia. Aqui no expressionismo eles vão contra esse movimento e eles procuram focar no que o artista acha da coisa que ele está interpretando. Então, isso é subjetivo, né? É a opinião do artista sobre aquilo que ele está representando, né? Então, sai uma arte bem diferente, uma arte que tem uma liberdade do artista de colocar na tela, no poema, na peça de teatro, no filme, né? A impressão dele, não a impressão, mas assim, o que ele sente a respeito daquilo que ele está retratando. Beleza? Então era combater o impressionismo e, ao mesmo tempo, realizar esse movimento, né? De dentro para fora, ou seja, de dentro do artista para fora, e não de fora para dentro, como é o caso do impressionismo, que é de fora para dentro. A arte não é imitação, mas criação subjetiva, livre, né? Eles reivindicam uma liberdade de expressão do artista. E essa liberdade de expressão está ligada ao sentimento do artista. A realidade que circunda o artista é horrível, e por isso ele deforma as formas, né? Criando uma arte mais para o abstrato do que para o realismo. A razão é objeto de descrédito, ou seja, o racional aqui não está em pauta, né? A arte é criada sem obstáculos convencionais, o que representa um repúdio à repressão social. Então ele associa a repressão social ao medo do artista de colocar aquilo que ele pensa. Então eles criam essa liberdade para o artista expressar aquilo que ele pensa mesmo, né? A intimidade e a vivência da dor derivam do sentido trágico da vida e causam uma deformação significativa, torturada. Por isso que as obras são deformadas. A arte se desvincula do conceito de belo e feio e torna-se uma forma de contestação.
Então aqui também, ó, no século 20, 21, a gente vai ver muito a questão da contestação na obra de arte, ou provocação, né? Aqui já uma obra, a obra mais famosa, né, do expressionismo, do Edvard Munch, que é o grito. Reparem que é uma forma não natural, né? O ser humano não é assim, né? Existe as linhas aqui todas embaralhadas, mexidas, né? Para dar a sensação de agonia de um grito. É como se você tivesse um grito entalado na garganta, um grito de agonia. Aqui é o grupo de artistas, né? Que foram os criadores aí do expressionista, né? Aí um retrato deles, né? Aqui um detalhe deles, né? E são eles. Aqui uma obra do Erich Heckel, Dois Homens Feridos, né? Você vê que ele não tem uma preocupação realista em representar. O quadro, ele é uma impressão feita a partir da madeira, né? Uma xilogravura, e é preto e branco. Aqui é um cavalo do Franz Marc, que é o cavalo azul. Você vê que ele também não se preocupa em pintar um cavalo exatamente como ele é, mas como o artista sente que o cavalo é, tá bom? Aqui na arquitetura, né, eles também foram para arquitetura, para escultura, né? Aqui na arquitetura você vê que são formas também bem diferentes do que a gente está acostumado a ver por aí. Uma coisa interessante no expressionismo é a sombra, principalmente no cinema. Eles vão usar muito a sombra para distorcer os objetos, dando essa característica expressionista de distorção. Aqui uma escultura, você pode ver que também não é naturalista, não é realista, né? Madre com gêmeos, madre é mãe, né? Com gêmeos, então a mãe segurando os dois filhos, né? Ele procura retratar aí o carinho, a proteção da mãe, mais do que a pessoa em si. E agora o cubismo, a realidade em formas geométricas, né? Então eles vão usar bastante a forma geométrica para expressar as suas ideias. Historicamente ele surge com Cézanne, que foi um pintor do século XIX, que faz umas pinturas bem diferentes para a época, né? Ele é um precursor, né, desse movimento aí que é o cubismo. O Picasso vai adorar essa pintura do Cézanne e vai reproduzir uma obra chamada As Banhistas, que vai ser a primeira obra considerada cubista, né? Eles vão abrir mão das três dimensões. Eles planificam a obra de arte, né? Como se abrisse o tridimensional e planificasse ali utilizando as formas geométricas. Então, ao invés de usar o volume, eles vão usar a superfície, né? Vamos ver isso daqui a pouquinho, né? Ele é dividido em algumas fases, né? Então, a fase cezanista, ou cezaniana, é quando os artistas, no primeiro momento ali, 1907, 1909, eles sofrem a influência aí do Paul Cézanne, o artista do século XIX. Logo em seguida vem a fase analítica ou hermética. A hermética quer dizer fechado, né? E ela se caracteriza pela desestruturação da obra em todos os seus elementos. É uma decomposição da obra em partes, e essas partes são apresentadas ali no plano, né? É interessante notar que eles usam as cores mais para o castanho, cinza e bege, né? É um momento de grande fragmentação das formas, né? Depois vem o cubismo sintético, que ele reage à excessiva fragmentação dos objetos da fase anterior, né? E à desestruturação. Basicamente, essa tendência procurou tomar as figuras novamente reconhecíveis, né? Chegou um ponto lá que as pessoas olham para a tela e não enxergam mais nada, né? Então aqui eles resolvem retomar, dando para as pessoas algumas dicas do que é que eles pretendiam retratar, né? Eles usam colagens, né? Introduzem letras, palavras, números, pedaços de madeiras, vidros, metal, ou seja, muita coisa. O que eles tinham disponível, que o artista achava que poderia ajudar a expressar aquilo que ele sente da obra de arte, né? Essa última fase ela ainda gerou mais dois movimentos, o grafismo e a secção de ouro, né? As origens, né? A gente viu aí que o marco do cubismo foi cerca de 1907, com a tela Les Demoiselles d'Avignon, As Damas de Davignon, pintada pelo
Pablo Picasso, né? Vamos ver essa obra daqui a pouco. E as propostas deles são a geometrização das formas e volumes, renúncia à perspectiva, o claro escuro perde sua função. Essa ideia do claro escuro, ela começa lá no Renascimento, com a galera do Leonardo da Vinci, né? E aqui ela perde esse sentido. Representação do volume colorido sobre superfícies planas, sensação de pintura escultórica, ou seja, você vê a pintura, mas pensa que é uma escultura. Cores austeras, do branco ao negro, passando pelo cinza, por um ocre apagado ou um castanho suave. E cores fechadas, né? Aqui a gente já tem um exemplo do Picasso, os três músicos. Então aqui a gente pode ver que eles estão aqui, os músicos, os instrumentos, e a gente nota o quadrado, né, o círculo, o triângulo, as formas geométricas aí dominando a composição. Aqui a famosa obra do Picasso, que deu origem ao movimento, que é as Damas de D'Avignon, né? São 5 mulheres, e você pode ver que temos bastante linhas retas aqui, né? Essas linhas retas são características do cubismo. Aqui um autorretrato do Picasso, também você pode ver que ele força muito os ângulos das linhas, né? E as cores também, como a gente viu antes. É um autorretrato, quer dizer que ele pintou a si próprio. Aqui já dentro do cubismo analítico ou hermético, né, você pode ver que as figuras, à esquerda o poeta, então aqui tem um poeta aqui dentro, é difícil de perceber, né? E à direita o violino e castiçal. Então aqui tem um violino, dá pra gente ver aqui, e um castiçal que se insinua mais ou menos por aqui. Chega a um ponto que eles abstraem tanto que a gente mal percebe as figuras, né? E aqui então a fase do cubismo sintético, com colagens, dá para ver aqui diversos materiais na colagem, né? E a gente também já consegue ver novamente os elementos que configuram a composição. À esquerda o título é Homem no Café, e à direita, mulher com violão, né? Dá para ver o violão aqui, dá para ver o rosto da mulher aqui, né? E aí a gente vai deduzindo a obra a partir desses elementos. Aqui há uma das obras mais famosas do mundo, que é a Guernica, né? Pintada pelo Picasso, e é um mural, né? Que ele pintou por conta dessa cidade aqui chamada Guernica, que fica na Espanha e que foi bombardeada. E aí ele viu os destroços, né? Por isso que as figuras aqui aparecem todas em pedaços, né? Despedaçadas, que é retratando o horror da guerra. E agora vamos ao dadaísmo, uma das que eu mais gosto. A arte que não é arte, mas é arte. Para o dadaísmo, tudo pode ser arte, né? Então, em 1916, o Tristan Tzara, ele cria esse manifesto, né, chamado Manifesto Dada, em 1918. Então, a partir de 1916, eles já começam a se articular. É criado esse Cabaret Voltaire, né, que é em Zurique, e eles se reúnem lá. Eles fazem saraus, diversos saraus, e também diversificam o tipo de atividades artísticas que tem lá. Eles fazem recitar poemas, performance, intervenções, são diversos tipos de atividades que eles fazem lá. A palavra Dada é do francês e significa cavalo de madeira. Conta a história que eles escolheram isso por acaso, porque o acaso é uma das principais características do dadaísmo, a obra por acaso, né? E diz a história que eles pegaram um dicionário em francês, alguém fechou os olhos e foi correndo o dedo, palavra por palavra ali no dicionário, virando a página, e alguém falou para, eles pararam em cima dessa palavra dada. Quando viram o significado, eles acharam legal porque eles não queriam que o termo significasse nada. Então, dada pode significar muita coisa, né? E aí eles adotaram esse termo, dada e dadaísmo. Bom, quais são as propostas deles, né? Aqui dá para a gente ver um trecho aqui do manifesto que o Tristan Tzara escreveu, que ele diz: eu escrevo um manifesto e não quero nada. Eu digo, portanto, certas coisas e sou, por princípio, contra os manifestos, como sou também contra os princípios. Ou seja, é contra tudo, né? E eles são muito irreverentes, né? A irreverência artística é um marco deles. O combate às formas de arte institucionalizadas. Então, eles queriam tudo zerado, né?
sem nenhuma referência anterior. Crítica ao capitalismo e ao consumismo, né? Muitos deles vão se associar ao Partido Comunista lá da Europa, né? Diferente lá dos futuristas que foram para o fascismo, eles foram mais para o comunismo. ênfase no absurdo, nos temas e nos conteúdos sem lógica. Eu vou mostrar para vocês um filme dadaísta que vocês vão ver que essa falta de lógica aqui impera muito nas obras, né? Uso de vários formatos de expressão, objetos do cotidiano, sons, fotografias, poesias, músicas, né, na composição das obras e das artes plásticas. Esse objeto do cotidiano aqui, é importante a gente dizer que pela academia, né, obras de arte acadêmica, uma escultura, por exemplo, teria que ser feita pelo artista. O Duchamp pega objetos do cotidiano e transforma em obra de arte, ressignificando esse objeto, né? Daqui a pouco eu mostro para vocês um exemplo. É um forte caráter pessimista e irônico, principalmente com relação aos acontecimentos políticos do mundo, né? Lembrando que eles estão ali em meio a uma guerra, então eles não veem muita perspectiva de futuro, por isso esse pessimismo aí nas obras de arte deles, tá bom? Aqui é um exemplo de como que eles poderiam produzir uma obra de arte. É um poema dadaísta. Eu vou pedir para vocês fazerem um poema dadaísta, mas não hoje, vai ser uma próxima atividade aí, que é muito simples. Pegue um jornal, pegue uma tesoura. Escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar ao seu poema. Recorte o artigo, palavra por palavra. Recorte em seguida com atenção algumas palavras, que esse artigo, e meta tudo num saco. Coloca tudo dentro do saquinho ali, palavra por palavra, agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço um após o outro e vai colando ou copiando conscienciosamente na ordem que elas são tiradas do saco. Não vale trocar a ordem. O poema se aparecerá para você, né? E eis você, ei-lo, um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido pelo público. É uma experiência muito interessante, né? Criar um poema dadaísta. Ele sempre surpreende a gente. E por incrível que pareça, parece que não tem sentido, mas acaba criando um sentido que a gente não espera. Aqui uma obra dadaísta, né? Você vê que tem influência aí do futurismo, né? Na composição com letras, com a tipografia. Aqui uma obra famosa que revolucionou o mundo artístico, né? É chamado A Fonte, é do Duchamp. Isso aqui é um objeto cotidiano, é um urinol que tem no banheiro masculino, os homens usam para fazer xixi. Ele tira lá do banheiro masculino e leva para um espaço de exposição de artes plásticas. Assina como R. Muth, é um pseudônimo, e coloca no espaço expositivo, dando indicação de que aquilo é uma obra de arte. Causou polêmica, mas a partir daqui ele institui um novo procedimento de arte, chamado ready-made. Uma coisa que é comprada pronta se transforma em obra de arte, ganhando um novo significado. Aqui ele dá o significado de fonte, né? E aí cada um interpreta como quer. Aqui são dois objetos do cotidiano, uma roda e um banquinho, e ele chama de roda de bicicleta. Então ele pega dois objetos do cotidiano, associa e cria um significado diferente, né, para os dois objetos. Passa a ser um terceiro objeto agora. Então, um objeto artístico. Aqui, o Hugo Ball em performance no Cabaret Voltaire, né, onde eles declamavam seus poemas fonéticos. Observe que ele já tem aqui uma preocupação de criar uma roupa, né, até cubista, uma roupa cubista, né? E você vê que os caras eram meio piradinhos mesmo, tudo jovem, né? Cheio da grana. Aqui uma intervenção de manequim pendurado no teto, na primeira Feira Internacional da Dada, já em 1920. Dá para você ver também aqui a organização da exposição, que é cheia de coisas, né? Essa profusão de coisas também é uma característica do dadaísmo. Muita confusão, muita coisa aleatória, né? Aí para a gente ver. Aqui uma outra obra, o Ben Ray, ele era fotógrafo, morreu recentemente, né? E você vê que ele faz uma fotografia e faz uma interferência aqui na fotografia com essa clave musical aqui, né? É um desenho que a gente encontra muito em violino, viola, né? E aí ele associa o corpo da mulher ao violino. O surrealismo, que é a arte do sonho, do subconsciente, da não razão, da influência freudiana. Freud foi o pai da psicanálise,
está, né? Da psicanálise, né? Você quase que não sabe. Então, o, o, o surrealismo ele é lançado através de um manifesto em 1924 por André Breton. Ele era participante do dadaísmo. O que acontece é que eles racham ali, né, no dadaísmo e eles vão criar o surrealismo, né? A ideia do surrealismo parte muito das ideias do Freud, né, o pai da psicanálise, que vai interpretar os sonhos. Através dos sonhos ele vai tentar entender a mente humana, né? E essa interpretação dos sonhos vai para a tela, vai para o cinema, vai para o teatro, né? A gente vai ver como já já. Aqui, como aqui é um movimento, né? Eles vão muito para o abstrato, para o irreal e para o inconsciente. Eles vão usar a colagem, a escrita automática. O que é escrita automática? É você começar a não pensar, começa a escrever, escrever, não pensa. Deixa tudo que é o brainstorm, como a gente fala também hoje em dia, né? Você escreve e depois isso já é a obra de arte, não precisa nem corrigir, porque as incorreções também fazem parte, né? A arte deve ser libertadora, ela deve se libertar das exigências da lógica e da razão, né? Ir além da consciência cotidiana, procurando expressar o mundo do inconsciente, o mundo dos sonhos, né? Mais do que um movimento estético, ele foi uma maneira de enxergar o mundo, tá bom? Esses artistas, eles procuravam maneiras de provocar essas alucinações, né? Ficar sem comer, jejuar, usar drogas pesadas, né? Delírios, provocar delírios usando bebidas que deixava muito bêbado, o absinto, né? Que é uma dessas bebidas, foi proibida por conta disso, inclusive, tá bom? As propostas dele: pensamento livre, expressividade espontânea, influência das teorias da psicanálise do Freud, criação de uma realidade paralela, ou seja, o sonho, o delírio como uma realidade paralela. Criação de cenas irreais, ou seja, coisa que não está no mundo real. Valorização do inconsciente. A valorização da fantasia, da loucura. Utilização da reação automática, né? Ou seja, o impulso do artista, principalmente, ou o impulso, representar o impulso das pessoas também. Aqui o principal representante desse movimento, o Salvador Dalí. Essa cara dele aqui, ó, por exemplo, foi parar lá na máscara do La Casa de Papel, né? Para vocês verem a importância desse artista lá para a Espanha, né? Salvador Dalí. Aqui uma obra dele, você vê que é uma obra que parece um sonho mesmo, né? Tirada de um sonho, inspirada num sonho. As figuras são esboçadas, né? O próprio ambiente, né? Parece uma coisa do sonho, do pesadelo. Aqui outra obra dela, né? Galateia das Esferas. Veja como as esferas se fragmentam, formando uma figura aqui, né? Coisas que parecem em sonho mesmo, né? Aqui do Max Ernst, né? Epifania. Epifania é um alumbramento que a gente tem de alguma ideia, né? Não lembra? Um sonho, um pesadelo, alguma coisa assim? Pois é. Aqui o Juan Miró, um artista espanhol também. O Juan Miró era um ótimo desenhista, sabia desenhar perfeitamente formas realistas, mas ele abre mão de desenhar assim e ele procura desenhar como criança, porque ele acha que a criança está mais próxima desse universo onírico, desse universo dos sonhos, né? Então a gente vai ver que os elementos que ele coloca no quadro é parecido com um desenho de criança. E aqui uma das obras importantes também do René Magritte, né? A Traição das Imagens. A tradução daqui é: isto não é um cachimbo. Ele faz o desenho de cachimbo perfeito, você vê que ele é perfeito, mas uma pintura de um objeto não é um objeto. Ele é a representação gráfica de um objeto. Por isso que ele diz que isso não é um cachimbo. É a representação gráfica de um cachimbo. Bom, aqui é a atividade. Eu volto daqui a pouquinho para comentar a atividade com vocês, né? Mas antes disso, eu quero passar um vídeo para vocês sobre sobre o dadaísmo, tá bom? É um vídeo que tem na internet, eu baixei da internet, vou passar um trechinho para vocês.
Eles também aqui já utilizando a tecnologia da filmagem, né? Muitos truques de filmagem e stop motion, por exemplo, né? Coisa que a gente usa muito hoje em dia, eles também já usavam lá na época. Lembrando que o filme é mudo, porque na época ainda não tinha o sistema de sonorização no cinema. Só a partir da década de 30 que o cinema passa a ser com áudio. Esse é um filme dadaísta. Só um trechinho para vocês, pessoal, porque o vídeo está ficando longo e eu quero ainda comentar com vocês sobre o trabalho, né? Vamos então, vou puxar aqui a tela para falar do trabalho, que é a atividade da semana, tá bom? Então vamos lá. Aqui está. Bom, o trabalho é sobre as vanguardas europeias, né? Peraí que entrou errado aqui. Não é esse o PowerPoint. É esse aqui o PowerPoint de vocês, certo? Tá aqui então. O trabalho da semana é esse aqui, né? O futurismo, dadaísmo, cubismo, surrealismo e expressionismo. Não vamos trabalhar ainda com o modernismo do Brasil. Isso vai ser tema de uma próxima aula. Tá? Vocês vão escolher um desses aqui e fazer um PowerPoint com eles, né? Com imagens. Se você notar aqui, ó, o que eu fiz foi basicamente isso. Né? Coloquei algum texto sobre o que é o movimento, algumas imagens, alguns artistas aí, mencionando os artistas, tá bom? Não precisa ser nada complicado, é um trabalho de curadoria também, né? Você vai estar selecionando imagens. E aí, quando estiver pronto, faça no PowerPoint ou PDF. Muita gente estava com dificuldade de fazer o PowerPoint, então liberei o PDF também. E quando estiver pronto, me manda por e-mail, wiltonamorim@gmail.com. Lembrando que o Wilton é com N de navio, Amorim com M de Maria no final. Se você tiver dúvida ou quiser mandar pelo WhatsApp, meu celular é 11 99563 2628. Pessoal, manda aí rapidinho até sexta-feira da semana que vem, dia 8, né? Na semana que vem eu vou mandar mais vídeo para vocês, para falar, para marcar o próximo trabalho também, né? Estou pensando em trabalhar com vídeo aí com vocês também. Talvez o próximo trabalho seja um audiovisual, estou pensando nisso, tá bom? Espero que tenham gostado da aula, agora no sistema aqui, né, de online, né? E espero que estejam todos bem, se cuidem. Álcool em gel, lava as mãos com água e sabão sempre. E só saiam se for extremamente necessário, tá bom? Um abração a todos, muita saudade, espero que a gente se veja logo.